Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rede Pará. E hoje a gente tem um tema super importante em conversa, que é sobre o autismo. E hoje, em especial, nós temos dois convidados, que é a Nayara Barbalho, que é bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia, né, e advogada, pós-graduada em Transtorno do Espectro Autismo pela Faculdade Integrada da Amazônia, e desde 2020 exerce o cargo de coordenadora de políticas públicas para o autismo no estado do Pará. E ao lado dela, o nosso amigo e representante do espaço Arima, o Saulo Figueiras, que é gerente de marketing do espaço. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, viu? Valeu. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite, Mila, Gilvan, Saulo. Acho que a gente vai ter aqui um momento bem legal e a gente vai prestar um servição aqui com esse podcast. Com certeza. E eu já te começo te perguntando, na verdade, por que tu escolhestes abraçar essa causa? Eu sempre digo que normalmente quem caminha para esse lado é porque tem um contato muito perto e aí já pega com mais carinho, assim, né? Já tem um outro olhar. Sim, eu acho que eu nem escolhi, acho que fui escolhida. Porque tudo começou em 2014, né? Quando, numa consulta aí de rotina com uma pediatra, diga-se de passagem, uma pediatra do SUS, e ela começou a identificar e me questionar sobre algumas características que o meu filho estava apresentando. Até então, ele tinha 1 ano e meio. E, ora, eu, advogada, meu marido advogado, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar naquele consultório em autismo. Isso foi em 2014? 2014 para 2015, mais ou menos. Foi muito recente, né? Isso. E eu saí dali e cheguei em casa e fui pro Google, né? E foi assim desesperador. E falei pro meu marido o que estava acontecendo, o que ela tinha falado, e ele também ficou, enfim, arrasado. Digo que a gente viveu sim o luto, que é um luto do filho esperado, que com o tempo eu descobri que é uma grande bobagem. Nenhum filho como é esperado, o filho é, como deve ser. Como tem que ser. E a gente tem que ser feliz com isso. Eu não tenho só esse filho, eu tenho 2 filhos adultos, e cada um é de um jeito, tem suas dificuldades e suas habilidades. Então, a partir daí, para resumir um pouquinho, eu constituí ali um grupo que se chama Grupo Mundo Azul, e foi através desse grupo que eu descobri um mundo, assim, um mundo impressionante de desassistência e invisibilidade, digamos assim, de políticas públicas. Não só no Pará, né, no Brasil. No mundo, né? Nos países do terceiro mundo. Principalmente países do terceiro mundo. Isso. E e aí a partir do grupo, né, a gente começava a fazer ações, caminhadas, projetos, rodas de conversa. E quando foi em 2019 que o governador Helder Barbalho assumiu, né, o cargo de governador, eu estive com ele e falei para ele que havia uma causa que precisava ser olhada. De mais atenção, Isso. né? Então você já estava bem enganjada, digamos. Já estava com esse grupo, com essa rede de apoio, né, com esse trabalho. A gente tem aí esses registros, né? Legal. Mas em termos de gestão mesmo, foi a partir desse governo, né? Como é que esse grupo funciona hoje? Ele criou primeiro um grupo de trabalho, tá? Não, mas eu digo do teu que tu desenvolveste. O Grupo Mundo Azul? Isso, eu Mundo Azul. confesso que, assim, eu depois que eu assumi, né, a coordenação, eu tive que me afastar um pouco da administração, né, do grupo. Mas ele continua aí. Mas isso foi uma ideia tua mesmo? Minha e de outras mães, não foi só minha. Quantas né? mães hoje tem? São 400 mães. Eita. É um número bem expressivo, né? demais. Exatamente. E aí eu acabei indo trilhar esse caminho da política pública, né? Que aí, política pública aí é um universo, né? A gente fala de saúde, educação, assistência, cultura,
empreendedorismo, é um universo aí muito grande, mas graças a Deus são 2 anos à frente desse trabalho e são 2 anos que a gente tem muitas conquistas, sim. A gente nota assim que é um momento de inclusão. Todo momento vocês estão fazendo alguma coisa para incluir. Você falou empreendedorismo, a feira de empreendedorismo, tem muita coisa que vem acontecendo, né? Tem a parte de arte também. São muitas frentes, né? São muitos desafios. A inclusão, eu diria que é o segundo, né? O primeiro sempre é o diagnóstico. Sim. Entendeu? É justamente esse momento mais nervoso, mais delicado, sabe? Quando você recebe a notícia ou mesmo a suspeita do diagnóstico, aí vai muito da educação de cada um, sabe? Tem gente que reage numa boa, tem gente que entra em estado de negação eu acho e assim, aquele assunto vira um tabu. A maternidade por si só, ela já traz muitas dúvidas e questionamentos pra gente que é mãe. Sim. Isso aí eu posso falar já com prioridade. Então, eu acho que negar esse diagnóstico é aceitável. Provavelmente a mãe se culpa no início, assim, por negar, dizer não quero, não aceito, não é possível. A gente nunca sabe a reação vai ter. E nem pode julgar por isso. Exato, né? Eu acho até importante. Às vezes, outro dia eu estava comentando, lá em casa, falei assim, impressionante, né? Às vezes uma pessoa durante um assalto é uma reação que imprevisível. É imprevisível. Ou a pessoa xinga, ou a pessoa fica estática, ou a pessoa... Não tem, isso é inerente, não dá para julgar. Você precisa viver aquele tempo, você tem o período da negação, você precisa da negação, Então, assim, é importante que a gente fale, que a gente conscientize, para que justamente esse período seja menos sofrido, seja menos doloroso, para que essas famílias possam se sentir abraçadas. Por isso que é importante a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, tá? Para normalizar essas dificuldades. Mas dizer como você deve reagir a um diagnóstico como esse é algo absolutamente injusto até com a família. Mas o que eu quero dizer aqui é, mães, por favor, não se sintam culpadas. De jeito nenhum. Abrace sua dor, seu luto, viva, mas não se sinta culpada de jeito nenhum, porque é natural, né? Não tem como. Assim, pra mim que tô do lado do privado, já aconteceu, já recebi pessoas pedindo ajuda ainda em estado de negação. E aí chega um momento que eu digo, olha, o único motivo de você não tocar isso para frente seria financeiro. Se você realmente não tem condições financeiras de diagnosticar aqui com a gente, tá tudo bem. Aí eu te entendo, mas a partir daqui, se existe a condições financeiras, vamos fazer. Porque se não der nada, você tira logo essa pulga de trás da orelha, né? Sim. E se der alguma coisa, aproveita essa janela até os 8 anos, né? Que os especialistas afirmam que até os 8 anos você tem uma plasticidade neural, né? Você tem essa possibilidade de transformar ou pelo menos de ajustar alguns neurônios, entendeu? Que conforme a idade vai passando, o neurônio vai calcificando. É um termo bem chulo, né? Ele vai calcificando. Então, você não trabalhar precocemente o autista endurece demais o teu travesseiro. Então, depois, quanto mais cedo o teu se travesseiro observar, fica uma pedra, entendeu? E aquele intervenção sentimento de precoce, culpa vai ser maior do que a dor da negação. Eu posso te garantir isso, entendeu? E vou dizer mais, assim, me desculpem os homens, mas o que a gente tem diariamente mesmo é um abandono paterno muito grande por conta desse diagnóstico. Quase então, imediato, você diz? Olha, os homens têm mais dificuldade de lidar com o diagnóstico. É verdade. Eu acho que a paternidade acho que tem muito a ver com si, machismo, né? não? Com machismo, sabe? De considerar a possibilidade de que, de alguma maneira, eu fiz alguma coisa errada, né? Sei lá, meu esperma não presta. As mulheres são mais fortes. São mais Elas fortes. Até a covardia mesmo de encarar a situação, né? Também acho. Saber que aquilo é duro, que vai ter muito desafio, vai ter superação, vai ter muito trabalho. Terceirizar e aí a função, o cara prefere fugir da responsabilidade. Embora não existam pesquisas comprovando, a gente ainda observa, né, que há uma tendência genética para o lado do homem. É o que é mais chocante. Não tem estudo sério
provando isso, né? Mas quando já há um autista pelo lado do pai, a gente já redobra a atenção no diagnóstico, sabe? Com a suspeita ainda maior, entendeu? De que seja daquela chave dominante do macho. Até porque o autismo, ele acontece mais, né? 5 vezes mais nos meninos. Então, provavelmente, a condição... Isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Então, provavelmente, a condição, ela é genética, né? A gente tem hoje como 80% das chances de ser condições genéticas e algumas ambientais. O que são condições ambientais? São, por exemplo, uma questão associada à gravidez, né? Que eu acredito, por exemplo, foi o meu caso. Nos primeiros, naquele período de pré-natal, né, naqueles primeiros exames, foi identificada uma toxoplasmose muito alta. E ele nasceu prematuro, de baixo peso, que também é algo que é considerado uma condição ambiental para isso. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu busco, né, alguém na família que possa ter mas também entendo que essa condição que eu tive na gravidez é uma condição que provavelmente é um indicador. Né? Peculiar. Eu tenho um monte de pacientes que não tiveram nada, gravidezes perfeitas. Então pode ser genético ou... Não tem um estudo científico. A gente pode dizer que também que eu estava estudando um pouco sobre isso e ainda está muito recente as pesquisas, né? Muito recente. Né? A gente tem, assim, uns dados de que as pesquisas começam a acontecer, em média, há uns 30 anos atrás. Isso é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Em países de primeiro mundo. Então, isso. A gente... E o pior, você tem o autismo especificamente considerado como deficiência no Brasil a partir de 2012. Gente, isso não é nada. Para implementar a política pública para que ela pegue, digamos assim, um país como o nosso, é muito pouco tempo. Para ser colocado em prática mesmo, de verdade, né? Se há 10 anos foi, digamos, começou agora que está sendo colocado em prática. Né? E para atingir a ponta do funcionalismo é pior ainda. Entendeu? Imagina, a gente teve o episódio recente da TAM, né? Que os atendentes simplesmente se esconderam. Né? Quando a criança se desregulou, tem medo, coitado do atendente, né? Ele não sabia o que fazer, ele se escondeu dentro do Não tinha preparo, escritório, né? Entendeu? Mas será que a gente seria justo dizer assim, a TAM foi incompetente no manejo? Eu não sei dizer isso também. Sabe? Olha, eu vou te dizer o que eu acho, assim, do que eu tenho vivido esses últimos anos, né? Assim, que a minha vida é focada nisso. Eu penso que falta, sim, a gente trabalhar conscientização. Sim. E, principalmente, falta a gente trabalhar qualificação profissional. Exatamente. Acho que qualificação profissional vale para tudo. Vale para a área privada, para a área pública, vale para os setores de saúde, educação, assistência, família, que precisa ser também capacitada. Então, acho que esse é tem sido um dos focos do nosso trabalho enquanto política pública, com parceria com as universidades, com a Escola de Governança do Estado, enfim. É uma batalha. Porque isso é realmente, por exemplo, se esses profissionais da TAM tivessem capacitação para acolher, para manejar... Talvez tivesse tido um desfecho diferente, Não, né? Com certeza teria. Isso, então não é garantido, sabe? Olha, mas o jeito que tu vais tratar, entendeu? Mas se esconder no escritório que assim, ó, deixa eu pontuar o que está em discussão nos países de primeiro mundo é que, assim, até onde existe um limite onde eu que estou te atendendo tenho o direito de te cobrar que você me sinalizasse que aquela criança é autista. Porque visualmente ela é perfeita. Então, enquanto a gente não convencionar, por exemplo, um gesto, se eu fizesse assim para ti, sei lá, A1. Eu sou pai, mãe, entendeu? Eu cheguei ali no guichê da TAM. Já dou uma sinalização. Eu cheguei no guichê da TAM e eu olhei pro atendente, olha para mim. A1. Pronto. Entendeu? A2. A3. Pô, se eu fizesse A3, aquele cara tinha que imediatamente, sabe, entender que ali tinha um autista de nível severo
que existe um suporte muito intenso, sabe? A gente até convencionou, né, chamar de leve, moderado, severo, mas essa nomenclatura não resolve o entendimento. O entendimento é suporte 1, suporte 2, suporte 3, né? Quer dizer, a gente não quer taxar a pessoa como deficiente, a gente quer dizer que aquela pessoa precisa de determinados níveis de cuidado para ela conviver dignamente com a gente, entendeu? Então a gente não está discutindo isso. Onde começa a responsabilidade do pai que não avisou imediatamente para o atendente? Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, tu diz assim, pô, mas se eu avisar, o meu filho vai ser discriminado. Mas aí... Entendeu? O tamanho do problema. Aí, Saulo, a minha opinião é que, assim, por isso que a capacitação, ela passa não só para os profissionais, mas principalmente pelas famílias. Porque... Claro que é uma opção da família não falar, não dizer, e deve ser uma opção, né? Sim. Porque, enfim... E se for uma opção, aí o entendimento é outro em relação ao profissional, porque o profissional não tem como adivinhar, entendo totalmente. Exatamente. Mas eu penso que, muitas vezes, eu já vi isso, a própria família, ela não sabe lidar com uma desorganização, com uma crise. Então, essa questão da capacitação, ela é muito importante, sim, não só para profissionais, mas também para as famílias, né? As famílias são as pessoas que passam a maior parte do tempo com as pessoas com autismo. Então, se elas não... e não é só capacitação também. Penso que é muito importante que elas tenham uma rede de apoio, uma rede de suporte. Você sabe disso tão bem quanto eu. Essas famílias estão adoecidas, sobrecarregadas. O índice de divórcio monstruoso, imenso, cara. A gente precisa trabalhar essa rede de suporte. As histórias são as mais assustadoras possíveis. Como ela mesma disse, o homem se acovarda de uma maneira muito chocante. E eu não estou falando disso uma vez por mês, não. Eu estou falando disso praticamente uma vez por semana. As notícias que chegam. O paterno, ele já é comum na nossa sociedade. Infelizmente, né? A gente já sabe disso e a gente vive isso diariamente, né? Quando a criança vem com um fator a mais... Aí se agrava, né? Se agrava ainda mais ainda. Eu concordo com o que tu disseste. Eu acho que essa parte da educação, sobretudo com a família, é fundamental, porque é um trato diferente. Sim. É uma outra realidade. Diferente. Nem ruim, nem boa, mas diferente, né? Um novo olhar. Penso em sinais. O que tu viste no teu filho ou nos pacientes de lá? Características, algo que a gente possa olhar assim, já dar mais uma atenção. Opa, peraí. Tem alguma coisa diferente com o meu filho. Acho que é muito legal a gente falar sobre isso para quem está nos vendo, nos ouvindo, porque, como o Saulo colocou, quanto antes a gente identificar, intervir, mesmo sem diagnóstico fechado, intervenha. Foi o que eu fiz com meu filho, inclusive foi a doutora Mira Figueiras quem foi a profissional que fez ali uma cartinha e encaminhou para as terapias, independentemente do rótulo de diagnóstico fechado, e isso sim fez a diferença, né, no prognóstico positivo do meu filho. Hoje ele desenvolveu bastante. É claro que, como disse muito bem, colocou o Saulo, nenhum autista é igual ao outro, existem níveis de suporte diferentes, mas sim, a intervenção precoce faz uma diferença muito grande. E no meu caso, especificamente, ele já começou a andar, por exemplo, na ponta do pé. Tá? A marcha aqui, né? E assim continua, né? Ele vai fazer 8 anos e continua andando na pontinha dos pés. Essa é uma das características. A outra característica também, que é muito clássica, era o fato de não atender ao ser chamado, né? Então a gente até chegou a pensar que ele tinha algum problema de audição. Parece uma surdez seletiva. Isso. Só o que ele acha que... Quando ele o que quer. interessava Só o ele. hiperfoco dele. Então, por exemplo, acontecia de, sei lá, passar o dia fora de casa. Quando chegava em casa, sabe quando você abre a porta de casa? Oi, filho! Ele continua olhando para o lugar onde ele estava olhando. Era como se ele não estivesse ouvindo aquilo, né? E isso acontecia não só comigo, mas com outras pessoas da família também. Ele não chamava, não atendia o chamado. Outra característica também muito importante era a questão de não interação com os pares. O que a gente quer dizer?
ele não interagia com as crianças da idade dele, né? Que as crianças Não brincam, firma e para contato quem não visual, faz, sabe? Não sempre firma. ele se isolava. E uma outra característica também, estou dizendo as características do meu filho. Sim, sim. Não necessariamente que Vai ser tem igual que ser pra isso. todo Às mundo. vezes apresenta uma, não apresenta outra, exato, né? Isso É acontece. peculiar. Mas ele também, todo e qualquer objeto que era entregue na mão dele, ele girava. Então, ele girava o objeto, fosse um objeto quadrado, ele dava um jeito de ficar girando e ali ele era capaz de ficar por horas girando aquele objeto. Então, essas eram algumas características que ele apresentou desde pequenininho mesmo. Então, Outras bem comuns que eu escuto sempre: escalar o sofá, escalar as cadeiras, querer subir nas coisas, ou brincar com objetos estranhos. Entendeu? Gostar, Tá aqui, olha, um monte de brinquedos legais, ele escolhe. Acho que uma outra Ele coisa. que escolhe a xícara como. E sabe? também acho que Legal. uma coisa importante que eu acabei não falando é o atraso de fala. Ele também teve um atraso de fala significativo, foi falar com 3 anos de idade. E é por isso que é muito importante a gente desmistificar a fala de que cada criança tem seu tempo. Tá? Isso aí Essa muito fala comum. não é correta, essa fala ela atrapalha o desenvolvimento do filho, é uma fala ultrapassada. A gente precisa entender que não existe isso de cada criança tem seu tempo. Existem marcos de desenvolvimento que devem ser alcançados pelas crianças de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 8, enfim, estou dando aqui um exemplo. E que se a criança não está dentro daqueles marcos de desenvolvimento, precisa intervir. Precisa ser Tá? investigado. Então, essa, infelizmente, ainda é uma fala muito comum de profissionais, de pediatras, que colocam como se as mães estivessem ansiosas, que as mães estivessem enxergando coisa onde não tem e que também vamos existe esperar. uma armadilha muito horrível nisso, que é o momento desintegrativo, sabe? Alguns autistas se desenvolvem normalmente até os 2 anos de idade. Verdade. Acredita nisso? E aí, a partir dos 2 anos, simplesmente parece que a doença estava lá inoculada. O transtorno estava inoculado e aí ele começa, do nada. E naquele momento, todo o processo cognitivo da criança se desintegra. É o autismo Ela regressivo que para a de gente chama. falar, ela para de manter contato visual, eu acho que é um momento mais cruel de todos, sabe? Porque quando ele já vem numa decrescente, é mais você fácil já de nota, isso, mas né? quando você passa por um transtorno por um momento desintegrativo, é enlouquecedor. E ainda por não isso tem que é uma por isso que pesquisa ficar exata atento, né? de quantas crianças passam por esse momento, mas está cada vez mais comum. E aí essa armadilha, o próprio pediatra cai nela. Entendeu? Quando ele não tem esse preparo da análise de desenvolvimento, né, dos marcos, e combinado com isso alguma experiência, ele empurra para frente, dizendo, vamos dar tempo ao tempo. Entendeu? A gente, só nesse início de conversa, a gente vê que o teu desafio é enorme, né? Porque tu tem que atuar em várias frentes. Como é que, quando tu entraste nessa coordenação, nessa direção, como você definiu isso? Já que são N desafios para tocar. Quando nós assumimos a coordenação, que diga-se de passagem, foi em maio de 2020, ou seja, tem 2 anos exatamente, e foi no auge da pandemia. Teve esse adendo, Foi um né? caos. Eu lembro. Nós identificamos a primeira coisa que é muito difícil. Não tem dados, não existem dados. Não tem pesquisa, sobre o autismo. né? Não, no Brasil, não existem. Aí trazendo para o Pará ficou mais difícil ainda, né? Não tem. Então a gente começou a tentar mapear que secretaria, né, dos governos anteriores teriam dados para que a gente pudesse trabalhar, atuar. Você tem alguma coisa na UFPA? Porque a doutora Mia doutora fez, implementou um departamento inteiro lá. Que era o CASMUC, CASMUC, né? não. Isso, Talvez não seja uma pesquisa confiável para todo o universo do Não, e Estado. também a questão da mas- atualização da pesquisa, porque isso Sim. já tem um tempo. A pesquisa parou lá. E depois que aí, ela saiu. o que acontece? Foi aí que nós criamos o cadastro, que
a gente entendia que existia uma demanda muito grande por uma carteira de identificação e que a gente não queria entregar só uma carteira. Então, nós aproveitamos a carteira para criar um cadastro ali e uma base de dados. Então, esse cadastro, ele me traz desde a idade até a condição socioeconômica, qual serviço está inserido, enfim, ali a gente começou a enxergar dados, né? Exatamente onde atuar. Além disso, nós fizemos diversas reuniões com grupos e associações logo no início para ouvir a demanda, né, e trabalhar em cima da demanda social. Então, nós começamos a trabalhar. A gente tem demanda aqui de abertura de novas vagas de atendimento. E eu estou falando aqui do setor público, que é onde eu estou atuando. A gente tem demanda aqui de capacitação, entramos com capacitação. A gente tem demanda da própria carteira. A gente tem demanda dos autistas adultos. Uau, essa aí é... Que serem inseridos em mercado de trabalho. Vamos fechar parceria para capacitar os RHs. Então, a gente foi trabalhando assim, de acordo com... Tivemos a lei que retira o prazo de validade do laudo que atesta autismo no Estado. Então, isso tudo não foram vozes da nossa cabeça, né? Do nada. Foram através de demandas que nós reunimos os grupos, reunimos a sociedade, e aí a gente começou a trabalhar em cima daquilo que foi demandado. Essa cobertor pobre, você não adianta. Não, você puxa de um lado, vai descobrir de outro. Mesmo. Essa é a carteira de identificação do transtorno do espectro autismo, é isso? Isso. Correto. Tá. Como é que faz para ter acesso? Eu quero tirar, e quais os benefícios que ela me garante? A carteira, ela é fruto de uma lei federal, que é a Lei Romeu Mion. E aqui no Estado... Que é muito nova também, né? Também. É novíssima. Nova. E aqui no Estado, nós fizemos algumas alterações nessa carteira, até porque isso nos cabe, né? A lei ela é bem geralzona e aí cada Estado tem feito de uma forma. Aqui no Estado, nós fizemos esse cadastro maior para que a gente pudesse conhecer a realidade do Estado. E nós também inserimos telefone de contato, possíveis alergias, porque muitas pessoas com autismo têm condições de alergia que são importantes. E então essa carteira ela traz um acesso integral e prioritário aos serviços públicos e privados. Por quê? Porque, como bem colocou o Saulo, o autismo é uma deficiência invisível. Você olha para a pessoa e você não sabe que ela tem autismo. Então a carteira faz com que eu não precise estar mostrando laudo, eu não precise estar... Eu já utilizei várias vezes a carteira do meu filho, né? E a gente só entrega junto com a identidade, pronto, tem aí o acesso. Eu não preciso justificar a minha condição de ter direito a estar na fila de prioridade. Então, essa carteira ela é um cadastro 100% online, é feito através do site da Secretaria de Saúde. Lá tem uma aba, você faz o cadastro, anexa os documentos e ela chega na residência Qualquer do pessoa usuário. pode fazer, então. É preciso que tenha o laudo. Tá. O laudo pode ser particular ou tem que ser... Pode sim. Manda foto. A gente tenta desburocratizar o máximo que pode, né? Mas entendendo, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com um grupo de Santarém. Poxa, por que tem que ser o RG, não pode ser a certidão de nascimento? Porque é uma lei federal. E no que ela diz que tem que ter, eu não tenho como mexer. Não tem como ter então, gerência a nisso, lei né? federal coloca RG. E não, eu preciso trabalhar com RG. Mas a gente, por exemplo, regiões que estão com dificuldade do RG, aí a gente faz as ações para retirada do RG, entende? A gente vai tentando, como disse o Saulo, cobrir, né? Porque é uma demanda reprimida gigantesca. Gigante essa demanda. Né? De verdade, às vezes dá vontade de socorro, porque... A gente fica sempre nessa dúvida, será que existem mais do que hoje? Não tem como saber, porque as pesquisas antes eram pesquisas superficiais ou intuitivas. Mas, por exemplo... E tem aquela questão também que a gente estava conversando ainda há pouco, né? As famílias, quando viam algo diferente no filho, preferiam esconder. Não sabiam por onde começar. Exatamente. E tem um dado que é um dado alarmante, que o Saulo deve saber disso. Por exemplo, hoje a gente trabalha com uma pesquisa do CDC, né, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e ele traz a última pesquisa atualizada trabalha com 1 a cada 44 pessoas com autismo. Você tem hoje pessoas com síndrome de Down, por exemplo, 1 a cada 700 pessoas.
e para o autismo 1 a cada 44. É muita gente. Então né? é gigantesco, entendeu? É muito maior, imensamente maior. E nós temos, por exemplo, instituições que nós todos conhecemos para pessoas com síndrome de Down. Mas quais são as grandes instituições que você tem, que você tinha para pessoas com autismo? Não existia, era muita desassistência. Então, vencer essa demanda no ano de pandemia, né? Assim, dessa forma, realmente, por isso que eu digo, eu sou orgulhosa do trabalho realizado. Maravilhoso porque teu trabalho. Em 2 anos, tudo que a gente conquistou, sabendo, tendo total consciência de que precisa fazer muito mais, né? A gente sabe disso. Mas, por exemplo, nós inauguramos um núcleo com 300 vagas dentro do CI e em breve vamos inaugurar mais 2 núcleos descentralizando da capital, né? Bacana. Sul do Pará e região ali do Caetés. Porque realmente não tem condições de concentrar todo o atendimento aqui, é muito grande. Você encontrar um especialista no interior do estado é um sufoco. Isso. Os neuropediatras hoje foram, não diria que foram autoproclamados, né, mas foram escolhidos como o especialista para tratar do autismo. E quando você examina a fundo a formação do neuropediatra, ele não tem essa carga horária dedicada ao autismo, entendeu? E isso cria uma armadilha terrível, porque o neuropediatra, para se precaver de que seja algo neurológico, ele te passa uma bateria enorme de exames. EBERA, exame do sono, tomografia computadorizada, ressonância magnética e blá, 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 blá. Entendeu? Porque ele tem medo de arriscar um diagnóstico. Entendeu? Porque ele não teve. Ele não é um especialista em atraso comportamental. Ele é especialista em nervos, entendeu? Numa coisa física, ele passa uma ressonância, bate lá a alteração na ressonância, ele já sabe. É muito fácil de diagnosticar, né? Entendeu? E aí, coitado, a gente elegeu o neuropediatra como o médico do autista, mas nem todos, sabe? A maioria não tem esse tratamento, não tem essa vivência eterna, digamos. Nem a experiência, nem a formação. A gente vê hoje o que eles estão correndo atrás de uma pós-graduação, em atrás do desenvolvimento, eles estão entrando no YouTube e assistindo os outros especialistas, mas eu canso de atender mãezinhas que percorreram uma longa jornada de exames, sabe, para poder finalmente ele chegar é autismo. Caramba, e quanto sofrimento, e quanto estresse para a criança. Para tu fazer uma criança dormir, para fazer um BERA, sedação completa, entendeu? Ou então para ela fazer uma ressonância magnética, ela não entra naquela máquina nem pelo cão, nem amarrado, entendeu? Porque quando a máquina começa a fazer barulho, a hipersensibilidade deles enlouquece. Entendeu? E assim, é importante a gente deixar isso bem registrado aqui como uma prestação de serviço mesmo, que eu penso que é esse podcast, que é assim, muito bem colocou o Saulo. Quem elegeu o neuropediatra como especialista do autismo? Porque legalmente falando, ele não é. Tá? E quando a gente faz isso, a gente sobrecarrega não só os neuropediatras, sobrecarrega a família para encontrar um neuropediatra, sobrecarrega a rede de atendimento do SUS, que não tem esse neuropediatra. Não adianta, você pode oferecer R$100 mil por mês em alguns municípios e não tem o profissional. Porque na rede privada tu ganha muito mais. Então, o que acontece? É importante que a gente propague a notícia correta. O neuropediatra não é o responsável pelo laudo que atesta autismo. Não é o único. Nós temos aqui no estado uma das maiores referências em autismo, que é a doutora Mira Figueiras, é uma pediatra e lauda com segurança autismo. Então, a gente precisa desmistificar isso, ampliar essa rede. Então, os pediatras podem laudar, os psiquiatras podem laudar, os psicólogos fazem os relatórios, né? Se ele tiver uma especialidade. Isso, mas laudo médico, a gente tem os psiquiatras, os sim, os pediatras e também, porque eu já vi laudo muito bem feito de clínico geral. Era isso que eu ia perguntar, se o clínico pode. Tem um ponto crítico aí que, por exemplo, alguns pais querem alguns benefícios que são
de alta complexidade, sabe? Eu quero um desconto para comprar meu carro, porque existe a lei. Sim. Existe Entendeu? uma lei que ampara e Mas garante. a lei exige que o laudo seja de um médico da rede pública. Sim. Quer dizer, então, imagina, a maior autoridade do Estado não pode dar esse laudo, porque o governo não aceita. Entendeu? Simplesmente não aceita esse laudo, porque é de uma médica particular. É o governo federal, né? Tá. Sim, Que é o o governo federal. do Entendi, Governo agora federal. entendi. BBC. Aí você tem que partir para uma outra. Não, do tem outro o lado. BBC, que é o mesmo caso, e tem também você está falando do IOF, né? É. Então, é assim, se a gente conseguir inserir no imaginário coletivo, no consciente, né, no consciente coletivo, que o especialista qual é? É o especialista em atrasos de desenvolvimento comportamentais. Entendeu? Porque é isso, fisicamente a criança não tem nada. É alguma coisa no comportamento dela que talvez daqui a... tomara que amanhã, né? Amanhã a gente descubra onde é que está escondido isso dentro dela, talvez. Gene lá, qual é esse gene? Ou se a gente vai descobrir a alma, entendeu? Um exame de aura energética, sei lá, mas por enquanto, fisicamente, a gente não tem nenhum exame. Tens o número, Nayara, de quantas carteiras já foram emitidas até aqui? Sim, nós estamos chegando a 10 mil. 10 mil? 10 mil com laudo, né? A gente tem... Praticamente dobrou em um ano, foi isso? Dobrou? Não. Não. A gente... Do 0 para 10 mil é infinito. Não, eu digo assim, porque ano passado foi 5, né? Não, ano passado a gente estava com quase 6. Quase 6 Aí mil, não, né? foi, porque nós começamos a fazer os mutirões. Tá. Porque perfeito. eu li uma matéria que tinha um ano, mais ou menos, aí tava 5 exatamente, mil. Aí nós entendemos que havia uma necessidade muito grande de RG e do próprio laudo. Então a gente Aí foi que começou vocês fizeram os a atuar, mutirões e aí exatamente, isso. deu esse boom, né? Isso. Tá. E tem muita gente ainda por laudar, mas muito. Muito. Porque, veja bem, quando a gente traz esse 1 a cada 44 para a realidade do estado do Pará, que a gente está falando aí de 8 milhões e meio de habitantes mais ou menos, eu estou falando de quase 190 mil pessoas com autismo. E É muita gente. sem falar dos adultos, né? Que os Sim, adultos ainda ficam num limbo que talvez nunca se resolva. Não, eu tenho prestado bastante atenção nisso. É muito comum agora matérias, notícias de adultos descobrindo assim com 30, 40 Sim. anos, Sim. porque né, A quantidade foi de atrás. pais que estão sendo laudados juntos com Com os os filhos filhos. é imensa. Lá no Arima, mais ou menos 2, 3 por mês. É? De A pais. gente E a também. doutora acaba atendendo. Vai dizer não, né? 2, 3 por mês. É claro que para ele é muito mais rápido o diagnóstico e é incrivelmente libertador. Com certeza, isso Quando com você certeza. finalmente... Às vezes as pessoas precisam do rótulo, né? Eu ainda agora disse que o rótulo não era importante. Não, para criança, eu acho que o rótulo, e só estou retransmitindo a opinião da minha diretora, o rótulo é bobagem. As recomendações terapêuticas, a carga horária, isso sim é o que a gente precisa para tomar decisões práticas. Né? Onde tem esses terapeutas, quanto eu consigo pagar da carga horária que aquela criança precisa e vamos agir. Né? Entendeu? Mas para o adulto, o rótulo, cara, faz uma diferença enorme. Você se autoconhecer, saber quais são as suas dificuldades e limitações, é algo libertador para qualquer pessoa, eu penso. Autoconhecimento é tudo. Então, você viver, você passar a sua vida inteira com o masking, que a gente chama, né, que é mascarando as suas dificuldades, né, mascarando o fato de você não querer estar ali naquele momento, de você não querer socializar, mascarando diversas situações. Nossa, quando você diz, olha, não, eu tenho uma dificuldade para isso, e eu tenho porque eu estou enquadrada no espectro. Então, realmente, é libertador e todo mundo deveria ter o direito. E você encara de outra forma a partir daí, né? Com certeza. Eu acho que vira uma chave, né? Dizer, agora faz sentido. É por isso que eu não conseguia fazer tal Exatamente. coisa. Os TDAHs, principalmente, mais do que os autistas. Isso. O transtorno de déficit Sim, de sim. atenção e hiperatividade, ele acho que o índice tão alarmante quanto o de autismo. Exatamente. Sabe? E é Inclusive, comum, já está é no nosso comum radar isso aí muito. também. Autismo vinha acompanhado de... Tem terço. comorbidade. Um terço, né? Todos eles, de um terço, uma comorbidade 30% muito deles. E o são- TDAH, ele traz
ele é devastador, né? Principalmente durante a infância, isso. E aí quando chega a adolescência, ele vem acompanhado de outras demandas, como inclusive um transtorno de ansiedade acentuado aí, se a gente não tiver essa atenção e esse tratamento adequado. Então também é algo que hoje, nesse trabalho que a gente está fazendo pelo autismo, a gente identifica que há uma demanda por política pública muito grande, porque eles estão perdidos na rede. Os TDAHs, eles não são considerados deficiência, então não tem os direitos que são garantidos às pessoas com deficiência, mas também ele precisa de uma assistência, né? De uma terapia, de uma equipe multi. E aí? Ele vai ser atendido por onde? Sim. Então a gente precisa olhar para eles com não é intuitivo, né? Você pensar, como assim ele é hiperativo e distraído ao mesmo tempo? Né? Parece que não são coisas compatíveis, mas são muito compatíveis, né? Quantas carteiras o TDAH não perde, e acidente de carro, e compromissos importantes, e o TDAH às vezes ele passa por desleixado, por não amoroso, sabe? Como tu não lembrou o meu aniversário? Entendeu? Como tu esqueceu o nosso compromisso? Então, tu perdeu a carteira pela milionésima vez, 8ª vez que tu vai tirar a carteira. Tudo desorganizado. O TDAH, ele vive num conflito eterno. E aí, o que o terapeuta, entre outras ferramentas, ele vai te ensinando a te instrumentalizar, para você não cair na armadilha da desatenção, da hiperatividade, né? Isso. Aí você vai se instrumentalizando, exercícios de concentração, processos de disciplina, e aí ao longo da vida ele vai diminuindo ou ficando aceitável. E ele vai também aprendendo a lidar com as demandas da sociedade para isso. Por exemplo, aula online para quem tem TDAH pode ser desastroso. Ai, gente, eu acho que nem pra quem até não tem. Meu Deus, isso é horrível. E aí você tem que dizer, não, já tava quase me achando já aqui. Tava falando, meu Deus. Vou assinar aqui. Então... diagnóstico. Mas é isso, a gente precisa falar mesmo pra gente se identificar. Quantas pessoas estão ouvindo a gente e não vão se identificar e buscar ajuda? Eu acho que é pra isso que serve a gente estar aqui. Um outro mais recente agora que a gente tem tratado muito são os TODs. O transtorno do desafiador opositor. Que também é uma comorbidade que aparece muito no autismo, né? Mas que pode dar em crianças normais. Normais, neurotípicas. 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 Né? Eu tenho um sobrinho que é TDAH e TOD. Entendeu? Então, para ele, a figura de autoridade é uma coisa assim repugnante, entendeu? Ele não aceita o não como resposta, e você exige uma paciência muito acima do normal, sabe? Para você conversar com o Todd e ensinar, sensibilizar ele, sabe? Tem alguma coisa ali no processo empático dele que não é exatamente como o nosso, sabe? Que ele características, ele só não gosta de ser contrariado? Não gosta de ser contrariado. Isso. Parece isso, muito... Mas já é muita coisa, antigamente era aquela criança muito danada. Danada, né? Muito danada, né? Que tinha que apanhar de cinto, tinha que ficar trancada no quarto, que realmente você tinha que botar debaixo do chuveiro frio, né? Porque ele não estava aceitando a ordem, entendeu? Então, hoje a gente já sabe que é sim uma síndrome. Entendeu? Que não é uma má educação. A gente precisa falar sobre isso, os profissionais precisam se qualificar, né, para que a gente possa dar essa atenção correta, porque, na verdade, todas essas dificuldades, elas sempre existiram, não é que elas começaram a existir agora, né? Você provavelmente tem um aluno, um colega que, olha, aquele meu colega que antigamente era visto como esquisito, muito tímido, né? Ou então muito agitado, que brigava com todo mundo, entende? Hoje a gente já consegue ali identificar, então não é que agora que está surgindo, já agora é que a gente está identificando. Né? O que eu quis dizer agora é que a gente tem recebido a demanda. Sim, porque a informação começou a chegar mais, que bom, né? Mas é que, na verdade, sempre existiu. Eu consigo identificar bem, assim, alguns colegas de colégio. Olhando para o passado. Buscando, assim, consigo identificar bem. Mas é isso mesmo, vamos difundir informação
de qualidade, porque também a gente ainda tem eu posso falar com mais propriedade em relação ao autismo. A gente ainda tem aí umas situações muito tristes, né? De pseudo-profissionais que vendem cura, que vendem, enfim, eu conheço famílias que já venderam carro em busca dessa cura. Tratamentos experimentais. E assim, eu posso dizer que o nosso trabalho ele é todo baseado em evidências científicas. Então, isso também é algo que precisa ser difundido para que as famílias não caiam em armadilhas, né? Vocês estão fazendo um trabalho específico com o Marajó, né? Vocês estão fazendo pesquisa junto com a FAPESP. Já tem alguns números dessa pesquisa? Como é que Não, essa pesquisa foi lançada semana passada, né, nos 17 municípios do Marajó. A gente entende que o Marajó ele tem uma condição sui generis, né, de transporte, de deslocamento. Até de nutrição, né? Isso. Então, nós precisávamos começar essa pesquisa por algum lugar. Né? Porque algumas pessoas até perguntam, poxa, por que não veio para cá ao invés do Marajó? A gente precisa começar por algum lugar. E aí foi definido o Marajó, né, pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, porque a gente acredita muito na ciência e na pesquisa. E a gente, assim, com certeza somos o primeiro estado do Brasil que vai ter um dado estatístico científico em relação ao autismo. A gente tem muito orgulho disso. Viva a ciência, viva a ciência. Com certeza. Não tem como fazer política pública sem pesquisa. Não, sem aí pesquisa, sem números. Aí é charlatanismo. Né? A doutora abomina lá os tratamentos experimentais. Abomina. Ela tem, assim, quero isso longe daqui. Doutora, cadê o dado? Qual foi a pesquisa? Deixa eu ver se a pesquisa é séria. Onde foi publicada? É isso Entendeu? mesmo. Porque é muita gente perdendo tempo com magia. Tempo, dinheiro, entendeu? Esperanças, né? Porque a pessoa acredita que, sei lá, é muito fácil, isso né? acaba Você tomar, jogar no sei emocional. lá. Você tá frágil, né? É um momento muito frágil, né? Emocional do paizinho, isso da acaba mãezinha. atrasando o desenvolvimento Exatamente, da criança, atrasando, piorando às vezes a condição, porque é uma garrafada, é 1 litro de óleo, sabe, alguma coisa que, enfim, é muito complicado. Vamos falar de inclusão. Hoje, quais os programas que o governo tem para colocar esse autista na sociedade, inserir? Além da carteira, que nós falamos que foi uma conquista importante, nós inauguramos um primeiro núcleo baseado nessas 28 práticas com evidências científicas. Esse núcleo está em pleno funcionamento dentro do CIR, que é o CER 4 do Estado. E em breve, ainda nesse segunda quinzena do mês de junho, nós vamos inaugurar mais 2 centros, que é na região do sul do Pará e na região do Caetés. E nós já temos mais 3 centros programados também. Agora eu não recordo assim quais são os municípios, mas nós mapeamos um em cada ponta do estado. A região do Marajó vai ter um centro região, também. Né? Isso. Tapajós, aquela região. Exatamente. E porque a gente precisa descentralizar essa demanda reprimida que tem pela capital. Além disso, nós fizemos uma capacitação para quase 500 servidores públicos com esse olhar inclusivo para o autismo, uma parceria com a Escola de Governança, parceria com a UEPA, com a primeira especialização em autismo também do Estado. Legal. E também com a UFRA, né, que tem um projeto de referência também, que é o Projeto TEA. E, além disso, nós estamos com uma formação que se chama Norteia. O Norteia é uma capacitação que está acontecendo para servidores que trabalham em RHs. Né, não só gestores, isso, gestores de RHs, para que eles possam replicar isso e essas pessoas tenham mais acesso ao mercado de trabalho. Além disso, nós também fizemos um festival de talentos, aí já falando da área da cultura, bem legal, que foi surpreendente, foi algo que começou assim com uma ideia na sala da minha casa e nós fizemos o primeiro ainda na pandemia, ele foi totalmente virtual, e o segundo já dobramos a meta, fomos para o Teatro da Paz e tivemos mais de 350 mil acessos simultâneos e foi muito bonito. Então, assim, nós temos uma série de ações. Além disso, lembrei agora. Ai, meu Deus. Além disso, ponto 15. Nós estamos com o CETEA,
que é um centro especializado em transtorno do espectro autista em obras. E o que é o CETEA? O CETEA, ele vai funcionar como um laboratório de formação profissional. Então, acoplado às salas de atendimento, nós pensamos em salas espelho, que os profissionais vão poder vir dos municípios, passar aqui uma espécie de imersão e aprender essas práticas com evidências científicas. Então, ele tem a previsão de inauguração até o final do ano, a gente tem grande expectativa nele, porque a gente entende que a qualificação profissional é fundamental. A gente não precisa criar uma nova rede de atendimento da pessoa com autismo. Eu sei que é importante, sim, abrir novas vagas, e nós estamos trabalhando com isso, mas existe uma rede que simplesmente não se responsabiliza pela pessoa com autismo porque ela não sabe atender. Então, a gente está com esse laboratório, que é o CETEA, esse centro, que vai fazer essa capacitação aí para os profissionais de todo o estado. E algumas outras coisas que eu não vou ficar falando aqui. Eu posso mandar meu jabá, né? Pode, deve. olha aí. Já ia passar a bola agora. Assim, o que a gente faz diferente, né? Em 2008, quando a doutora decidiu abrir o Arima, ela idealizou que não existia que a ludoterapia, ou seja, fazer terapia brincando, tinha um grau de eficácia muito maior do que uma terapia tradicional num consultório de 4 paredes refrigerado. Entendeu? Então, a casa dela em Ananindeua era um sítio imenso, sabe? Cheio de bicho, de animal, de espaço verde, lama. E ela transformou a casa dela numa clínica onde as crianças brincavam o dia inteiro. Legal. Entendeu? Ela postou que esse contato com a natureza, esse contato com os animais, esse lance da criança poder correr, pisar na lama, fazer terapia, sabe, ao ar livre, renderia pelo menos 30% a mais de eficácia do que uma terapia tradicional. Então, nesses últimos 12 anos, a única coisa que ela fez foi investir nesse laboratório, sabe? São 5.000 metros quadrados, com todas os principais tipos de terapia para os autistas, sempre feitos em ambientes multidisciplinares ao ar livre, ou dentro da piscina, ou num ginásio coberto, ou tocando numa galinha, num coelho, ou subindo no cavalo, ou brincando com outras crianças. Interagindo sempre, né? Sempre. O espaço é fantástico, eu vou aproveitar que não estou ganhando nada. Mas é fantástico, a doutora Mira é uma referência mesmo no estado, então assim, com segurança absoluta, eu entreguei meu filho também nas mãos da doutora Mira, como eu falei no início. E eles também fazem sim um trabalho social. O Saulo não falou aqui, mas eu vou falar. Eles não é um trabalho, uma clínica particular, não. Eles têm sim um trabalho social importante com profissionais muito competentes. A gente tem pelo menos aí uns 5% dos funcionários são pais ou mães, né, de autistas, né, que de alguma maneira são bolsistas. Acabaram se integrando? Se integrando, Hoje a gente tem um programa para os moderados, que para os moderados e severos, eles são o maior desafio. Sabe, você tratar um moderado e um severo é um custo financeiro e uma equipe multidisciplinar tão complexa para você balançar ali a agulha do desenvolvimento dele, sabe, que quase cerca de 2 anos e meio atrás, um pouco antes da pandemia, ela se aborreceu e disse, isso não está dando certo. Aí ela parou, reuniu os técnicos todos e decidiu quebrar um tabu no mercado de que a criança não aguentava mais de 1 hora de terapia seguida. Entendeu? E aí a gente lançou um programa que cada sessão dura 4 horas de duração e os profissionais estão simultaneamente lá no mesmo lugar, entendeu? E aí eles fazem uma dinâmica, um fluxo com a criança que obviamente só dá certo porque a gente tem o cavalo, a gente tem a piscina, a gente tem o campo de futebol, a gente tem as árvores, a lama, entendeu? Então ele está cansado aqui, aí corre, vai para outra terapia, aí está cansando, aí toma banho de piscina, aí sai da piscina, vai para a sala de integração sensorial e aí assim a gente quebrou um paradigma, sabe, de que as sessões
tinham que ser de no máximo 1 hora. E tem amor, né? Muito, isso, paciência. Isso aí é fundamental. Muita, se não é o tiver- molho, né? Muita. Assim, O nosso trabalho no Estado é muito parecido com esse trabalho, óbvio que a gente tem uma demanda muito maior, então a gente também faz os atendimentos em grupo, sem nenhum problema em relação a isso. Sim. Mas eles também trabalham numa espécie de ciranda, não é só uma sala fechada, né? Tem a casa funcional, tem o jardim sensorial, tem a jardim piscina, muito tem legal. e tem os animais, tem a horta, então é um trabalho mesmo que Nesse caminho. nesse caminho aí, porque a gente trabalha respeitando a ciência, né? Para o público, imagina, lógico, o limite financeiro é muito mais desafiador, né? exatamente. Não é um saco sem fundo, né? A gente Entendeu? sabe que é uma terapia cara, demanda muito profissional, demanda capacitação desses profissionais. Então, assim, o É a segunda custo pior notícia que você recebe. A primeira é o diagnóstico, o segundo é muito alto. é o valor da terapia, entendeu? Quando aquele paizinho se vê diante do orçamento, meu Deus, é um soco no estômago. E é um orçamento caro porque ele demanda muitos profissionais, né? É uma equipe multi e com intensidade. Isso. Então eu preciso estar lá, como ele colocou, de 2, 3, 4 horas fazendo terapia, 2, 3 vezes por semana. Então você imagina muito o custo intenso, disso. né? Exatamente. Então, assim, antes da gente terminar, eu queria só deixar essa conscientização aqui que hoje, no privado, o nosso maior ponto de discussão é o papel do plano de saúde no tratamento das terapias do OTEA, entendeu? Então, muito já se foi discutido, porque a lei exige que o plano de saúde te ampare, mas nenhum plano de saúde está preparado para, sabe, receber essa demanda de uma maneira imediata, entendeu? Sem sentir o impacto financeiro na sua receita, né? Isso eu estou falando do lado do plano. Sim. Né? E por outro lado ali, você que contratou o plano, a revolta é imensa, né? Pô, como é que o plano não vai cobrir o que o meu filho precisa, né? Então, eu aqui como porta-voz, né, perante ao mercado, eu tenho sempre dito para os pais, vamos levantar a bandeira da coparticipação. Entendeu? Vamos levantar essa bandeira, vamos fazer barulho, porque a lei tem que mudar. Não adianta você achar que o plano vai simplesmente acolher essa realidade nova que a gente está vivendo, que ele não vai. Ele vai contratar um exército de advogados. Né? Ele vai levar isso ele vai tempo. aproveitar qualquer deslize que você cometa ali no seu processo, entendeu? Ele vai, entendeu? Porque o quanto ele conseguir retardar esse ingresso, entendeu, da criança na clínica, ele vai retardar, ele vai te dar o mínimo exigido por lei, que muitas vezes não é o que teu filho precisa. Né? É lógico, entendeu? Então, se a gente amadurecer essa discussão, que tanto para o lado do plano, quanto para o lado de quem está contratando o plano, que a gente precisa botar as coisas às claras, porque você não vai dormir assombrado de que amanhã de repente, ainda mais que os índices estão dizendo que... Estão mostrando que precisa fazer isso. Os índices estão mostrando. Que fique claro, olha, você vai pagar tanto, o plano vai pagar tanto. Está tudo às claras, você pode dormir sossegado, se organize financeiramente, entendeu? Para esse percentual aqui, e o tratamento ideal para o seu filho está garantido. Entendeu? Então, sempre... em relação ao plano de saúde, não é muito a minha seara, né, de atuação atualmente, mas é importante a gente destacar que o nosso atendimento está lotado de gente que tem plano de saúde. Porque os planos de saúde não cobrem, eles procuram o Estado, sobrecarrega a rede jurídica, do SUS. Né? Então, mas assim, eu concordo com o Saulo que precisa ter um diálogo, né, entre as partes. A gente tem aí a previsão de um julgamento importante, de um processo que está tramitando no STF, que é sobre o rol taxativo ou não. Mas assim, a minha perspectiva é que não é só isso, né? Não é só ser taxativo ou não. Acho que tem que ter aí um entendimento entre as partes importantes, porque todo mundo atualmente está saindo perdendo, né? O Estado está saindo perdendo, porque nós não podemos escolher quem nós vamos atender. Entrou na regulação, a gente tem que dar um jeito de atender. Se tem plano, se não tem, não tem como saber. Se é severo, se não é. Então, isso é algo que realmente, se tivesse esse maior suporte, esse maior amparo, esse maior entendimento, certamente abriria vagas para a gente aqui, para quem tem uma condição financeira
reduzida. Exatamente. Com Então, certeza. essa briga toda, eu acho que todo mundo sai perdendo. É verdade. É. Então é isso, gente. O nosso tempo está terminando. Eu quero me despedir do meu espectro favorito, que está lá em Portugal. Meu amor, minha vida, meu sobrinho Mauro Gabriel, levando uma vida super independente. Agora já vai para a escola sozinho. Que demais. Volta Maravilha. sozinho, fica em casa, faz as coisas dele. É super independente. Te amo, meu amor. Tô morrendo de saudade. E eu queria Tia Coruja. Ai, demais. Tô morrendo de saudade. Queria que tu mandasse um recadinho também para as mães que receberam esse diagnóstico agora e não sabem como lidar. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer a parceria de todos vocês. Acho que foi uma prestação de serviço mesmo que a gente fez aqui hoje, com um espaço curto de tempo, mas com muita informação de qualidade. E quero dizer para todo mundo que está nos escutando de que, assim, o diagnóstico do autismo, ele não é um fim de nada, ele é só uma mudança na rota aí que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer com diversas outras questões que aparecem na nossa vida. E que é importante buscar uma rede de apoio e que sim, o Estado tem trabalhado ativamente para cumprir, né, o seu papel de garantir direitos, de garantir atendimento de qualidade, sabendo que muito foi feito e que muito ainda tem a fazer. Então, como diz o governador, bora trabalhar. E eu espero em breve voltar aqui com novos trabalhos, com novos projetos propostos. Obrigada pelo convite e parabéns também pelo espaço Arima, que é um espaço de qualidade que eu admiro muito. A gente está aqui com total transparência, sabe? Tudo que a gente está desenvolvendo lá está sendo documentado de maneira intensa e científica e provavelmente dentro de 1 ou 2 anos a gente vai poder devolver essa informação para a sociedade. Nesse momento ainda tem muito dos dados que a gente tem que passam por uma regulamentação, né, de maneira a precaver os direitos daqueles pacientes, mas a gente está acumulando essa informação também de maneira anônima. Em breve a gente vai poder deplorar isso para vocês, entendeu? Enquanto não chega esse momento, se você, paizinho, mãezinha, está assistindo a gente, quiser só bater um papo, pode ligar para a gente também, sabe? Eu sou o cara que faz o acolhimento dos paizinhos de primeira viagem, das mãezinhas de primeira viagem, e nunca me nego a dar uma orientação geral. Independente de ter ou não ter dinheiro para ingressar no Arima, sabe? Pelo menos eu vou ter uma conversa muito franca contigo sobre o que você precisa fazer. Quais são os próximos passos aí para você dar, entendeu? É duro. Agora, baixar a cabeça só vai piorar a situação. Verdade. Entendeu? Você tem que tira um momento ali, se recompõe e agora bora para frente, entendeu? Lutar. Graças a Deus a gente tem essa opção. Em outros estados talvez mais ricos não, nosso estado é muito rico, mas mais desenvolvidos que o nosso não tem um trabalho como esse que a Nayara está fazendo, entendeu? Então a gente está nadando aí muito rápido. Acho que daqui a mais 5 anos o Pará vai ser uma das maiores referências do Brasil. Se Deus quiser. Tomara. É isso, gente. Obrigada. Viu? Obrigada, parabéns à Rede Pará. Parabéns. Obrigado pelo convite. Legal. Assim a gente encerra o nosso podcast especial de hoje sobre autismo.